Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês uma rivalidade não tão conhecida assim, mas que é entre os dois maiores e mais vencedores clubes de futebol lá da Noruega. E sim, o esporte é bastante popular no país escandinavo no chamado Derby norueguês, que é entre as equipes do Molde FK e do Rosenborg BK, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que volta agora com um capítulo bem mais perto da gente, na América do Sul mesmo, vindo mais especificamente do futebol argentino. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a nova meta que é de 20 mil inscritos. Estamos chegando aí, né? Vamos que vamos. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E, mano, é rapidinho, que o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil lá do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre uma curiosa rivalidade do futebol portenho, que chegou a viver o auge nos anos 80, mas que depois, ao longo da década de 90, foi ficando cada vez mais desproporcional. Afinal, enquanto um chegou a conquistar Libertadores e até o mundo, o outro virou mero coadjuvante no cenário nacional, ficando ausente por muitos anos até da principal divisão do país. E essa queda foi tão drástica que a rivalidade chegou a ser desconsiderada, né, deixada de lado por parte de jogadores e torcedores rivais, até o derby praticamente desaparecer na virada do século, sendo disputado pela última vez até então no dia 24 de junho do ano 2000. E é claro que eu tô falando do grande clássico do Oeste, o tenso e intenso duelo entre Ferrocarril Oeste e o Vélez Sarsfield. Uma das rivalidades mais curiosas do futebol argentino começou a ser disputada ainda na era amadora do esporte no nosso país vizinho. Pra quem não sabe, a era do profissionalismo no futebol tomou conta da América do Sul na década de 30, primeiro na própria Argentina em 1931, depois no Uruguai em 32 e aí aqui no Brasil em 1933. Pois bem, o chamado Clássico do Oeste, que tem de um lado os verdolagas do clube Ferrocarril Oeste, que foi fundado no dia 28 de julho de 1904, e de outros fortineiros do Clube Atlético Vélez Sarsfield, que veio um pouquinho depois, no dia 1º de janeiro de 1910, começou a ser disputado uma década depois do nascimento do último deles, né, em 1920, tendo como primeiro vencedor o próprio Vélez atuando como visitante e goleando por nada menos que 5-0. Só que nesse início a confusão sobre quem era rival de quem era muito grande, e eu vou tentar dar uma resumida aqui para ver se vocês entendem. Isso porque a Grande Buenos Aires engloba muitos clubes que por sua vez possuem rivalidades e rixas particulares. O Vélez, por exemplo, foi fundado no bairro da Floresta, reduto do All Boys, havendo quem diga que eles fizeram um clássico cheio de rivalidade, ao menos nos primórdios. Mas com o tempo, o derby do All Boys passou a ser com o Argentinos Júniors, que foi perdendo força devido à longa ausência alvinegra na elite nacional, o que acabou meio que redirecionando algumas rixas, como a do Albo, que focou a inimizade com o Nueva Chicago, enquanto o Argentinos passou nos anos 80 a enxergar o Platense como grande rival. Platense que por sua vez tinha o clássico original com o Tigre, que vivia a péssima fase nas divisões inferiores. E aí o Tigre, por exemplo, foi alimentando ao longo dos anos uma inimizade com o Chacarita, a ponto de haver torcedores do Chaca meio que infiltrados na torcida São Paulina, até pela semelhança do uniforme, as duas torcidas realmente possuem uma amizade, que ficou mais evidente naquela turbulenta final da Copa Sul-Americana de 2011. Isso porque o inimigo tradicional dos funebreiros, o Atlanta, estava adormecido na terceirona, enquanto que Los Boêmios, como são conhecidos os do Atlanta, acabaram se tornando os primeiros rivais do Ferrocarril, o que obviamente acabou retardando um pouco a rivalidade entre Ferro e Vélez, fazendo com que o Clássico do Oeste demorasse um pouquinho para engrenar. Ainda mais depois do sucesso fortineiro, né, a nível nacional e internacional, que passou a ameaçar indiretamente a presença do Huracan, eterno rival do São Lourenço, que já teve vídeo aqui no canal inclusive, como o sexto grande da Argentina. Mas ó, isso daí só foi acontecer mais pra frente na história. Isso porque finalmente nos anos 40 o Vélez se mudou mais próximo à fronteira do Oeste, indo mais especificamente pro bairro de Liniers, com terras compradas exatamente da empresa Ferrocarril Oeste que originara o Clube Verde. Mas de fato o histórico entre Vélez e Ferro tem um antes e depois de 1948, e isso é explicado na origem dos verdolagas, que sempre se orgulharam por ser um clube com futebol e não de futebol, sem ter foco central na modalidade, e até por isso os duelos com os fortineiros eram bem desfavoráveis. O primeiro encontro, como eu disse, terminou com goleada por 5-0, o segundo, idem, e o terceiro um 6-0, novamente em
Cabalito. O quarto já foi mais modesto, com apenas 3-0, sendo que até 1948 o Vélez ainda meteu mais algumas goleadas. Teve 6-0 em 34, 7-0 em 35, 5-1 em 36 e até um 6-0 em 1946, ano do primeiro rebaixamento do Clube Verde. Justamente quando duas assembleias do Ferrocarril discutiram seriamente a possibilidade de o departamento de futebol do clube se fundir com o do Chacarita. Ao menos o reconhecimento pela excelente estrutura naquele período e a dedicação com que tratava todas as modalidades esportivas fez com que o clube fosse premiado até pela Unesco. Mano, o Ferrocarril Oeste era realmente um clube e não uma instituição que vivia do futebol. Tanto foi assim que as maiores glórias do Ferro até esse período vieram de outros esportes onde não jogavam 11 atletas, como basquete e vôlei, e isso era motivo de muito orgulho por parte da torcida. Mesmo com o Vélez obtendo sucesso no Campeonato Argentino antes do grande rival, com o título de 68 e o vice 3 temporadas depois, foi o Ferrocarril quem encantou o país, primeiro devolvendo a goleada por 5 que sofreu anos antes, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco, e depois mudando de patamar no cenário nacional e também na história desse confronto. Isso porque os anos 80 foram considerados a época de ouro do clube, que viu sua torcida, acostumada com as glórias em outras modalidades, fazer isso agora com o esporte da bola nos pés. Bem nesse período, quando se tornou um clube mais vitorioso que o seu maior rival, o Vélez, e até o Newell's Old Boys, um dos grandes clubes lá do país. Equipes que só tinham uma taça na primeira divisão até 1993 e 1988, respectivamente. Sim, porque o Ferro foi bicampeão nacional nesse meio tempo. Em 1982, por exemplo, conseguiu a façanha de ser campeão no futebol profissional de forma invicta, algo que somente River Plate, Boca Juniors e San Lorenzo já fizeram. Repetindo a dose, não mais sem perder, em 1984, em um período de ampla dominância no país e também no derby, com direito a um singelo 4-0 no Vélez nesse meio tempo, além de uma classificação em 1981 sobre o grande rival em plena semifinal do Campeonato Argentino. Gol de Ferrocarril Oeste, la llegó a tocar Sigliano, pero igual la pelota entró. Carlos Arregui a los 40 minutos del segundo tiempo. Com as coisas começando a ficar mais equilibradas a partir do fim da década de 80 e o começo dos anos 90, justamente quando o Vélez se sobressaiu e voltou a fazer do clássico um duelo um tanto quanto desproporcional. Isso na questão de títulos, já que nesse período os fortineiros conquistaram nada menos que 4 nacionais, além de Libertadores, Supercopa, Recopa e Mundial, e também no histórico de confrontos. Mas, antes disso, o Ferro aprontou, vencendo em 94 o que para muitos era o melhor Vélez da história, fazendo 2-0 dentro de casa. El rebote do Cabo, va a llegar Vargas y 2-0. Así ganaba Ferro frente a Vélez. Foi quando o Clube Azul mostrou mesmo que era uma baita equipe, e conquistou nada menos que a Libertadores em cima do São Paulo. E na sequência goleou o Clube Verde nas vésperas do embarque ao Mundial do Japão. Podemos jugar tranquilo. Agora fazendo nada menos que 6-0. Isso sem falar na goleada também pelo argentino, só que em 98, com um placar um pouco mais modesto, apenas 4-1, com um show de Zandoná. Usain. El centro para Posse, Posse que la para, atrás para Campos, de primera, golazo. El Cholito Posse, por el medio viene Usain. El Cholito quiere hacer el 1 contra 1, golazo. ¡Golazo! ¡Gol! Ao menos nesse período também aconteceram alguns lampejos de bom futebol, por parte dos verdolagas, como o emocionante empate em 3-3 no Apertura de 97. Ya ponía en ventaja al Fortinero, que en la primera etapa producía lo mejor. Y tras el... y aprovechando la faz ofensiva. 3-0 se ponía en ventaja Vélez, el turquito estaba ganando 3-0. Ahora del segundo tiempo era Marcelo Sartori. Esta es la segunda conquista de Ferrocarril Oeste.
El disparo era de Diego Bustos, uno de los hombres más peligrosos del equipo de Cacho, y el uruguayo. Mas também é importante lembrar que rolaram duas vitórias do Ferro nesse meio tempo. Em dezembro de 96, no último triunfo fora de casa nessa história, fazendo novamente 2-0, e em outubro de 98, agora diante de seus torcedores, vencendo por 2-1. Gol de Ferro, gol de Oeste. Ahora Cordón, ha tapado Méndez, otra vez Mandra, buena bola para Chaparro, pide para el gol, Grana, viene, gol. Golazo de Ferro, Grana, casaca número 9, linda jugada de Oeste, 4 minutos, sale el sol en Caballito Ferro. O problema é que logo no ano seguinte veio outra humilhação, sendo essa bem marcante e até com direito a gols de goleiro. Mas sobre ela eu também vou falar melhor já naquela parte dos jogos marcantes. Fato é que os resultados obtidos pelo Ferrocarril ao longo da década de 90 já evidenciavam o que vinha pela frente, né? Queda nas tabelas e também nas divisões. Com o último derby dessa história sendo disputado no longínquo ano 2000, lá no dia 24 de junho. Sim, há mais de 2 décadas. E terminando com vitória fortineira por 1-0, já que depois disso os verdolagas foram rebaixados de divisão para nunca mais voltarem, ao menos até esse ano, à elite nacional. Enquanto o Vélez ainda teve uns bons anos recentemente, sendo nada menos que 5 vezes campeão argentino e 1 vez da Supercopa Nacional, mas ainda assim longe de repetir aqueles grandes feitos da década de 90. Por isso agora eu quero saber de você, quando é que enfim esse derby vai voltar a acontecer? Lembrando que enquanto o Vélez permanece na elite, sendo inclusive terceiro colocado na edição de 2019 e 2020, já que esse ano aconteceu a Copa Diego Armando Maradona, né, em homenagem ao astro argentino e também como forma de, como é que chama? Adequar o calendário na pandemia. Do outro nós temos o Ferrocarril na primeira B nacional, equivalente à segunda divisão, que bem que tentou voltar à elite esse ano, mas acabou perdendo pro Atlanta na última quinta-feira em uma espécie de oitava de final dos playoffs da promoção, para definir o segundo e último clube que chegaria à elite nacional, dando assim adeus à chance do acesso nessa temporada. Será que dá pelo menos na próxima? Bom, deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos de vantagem é Fortineira, que leva melhor em todos os quesitos, a começar pelas conquistas nacionais com 10-2 no Campeonato Argentino e 1-0 na Supercopa da Argentina, enquanto o Ferrocarril vence na Série B do Argentino por 5-0. Depois o Vélez amplia isso a nível continental, com 1-0 na Copa Libertadores, 1-0 na Supercopa Libertadores e 1-0 na Recopa Sul-Americana. Por fim, ainda tem as conquistas da extinta Copa Interamericana e, é claro, do Mundial de Clubes. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 155 partidas entre eles, com 48 vitórias do Ferrocarril, 61 vitórias do Vélez Sarsfield, além de 46 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje decidi pegar duas grandes goleadas que evidenciam muito bem o período de dominância de cada um no cenário nacional e até internacional, mas principalmente a soberania no Clássico do Oeste. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar lá pro início da década de 70, mais especificamente quando o campeonato argentino ainda era chamado de Metropolitano, competição que era realizada no primeiro semestre do ano antes do torneio nacional que abrangia um número maior de equipes. E como o jogo em questão era válido pela temporada 1974, é importante lembrar que quem vivia um melhor momento era o Vélez, campeão argentino em 1968 e vice em 71, enquanto o Ferrocarril buscava meio que se reerguer a nível nacional. E quis o destino que eles caíssem em grupos diferentes nesse campeonato, mas aí como os da chave A enfrentavam os da B, né, em turno e retorno, houve 2 clássicos naquela edição, com o Ferro vencendo o primeiro por 1-0 fora de casa e simplesmente atropelando na volta no dia 3 de maio, sem dar nenhuma chance para o grande rival, fazendo sua maior goleada nessa história,
5-1 fora os ameaços. Com essa vitória, o Clube Verde não só viu o grande rival flertar com a lanterna do Grupo A, como avançou aos playoffs empatado com o Boca Juniors. E até por isso precisou de um duelo desempate para decidir quem que avançava para o quadrangular final. Só que lá deu Boca, que acabou vendo o Newell's sendo campeão, pela primeira vez no campeonato argentino, e justamente sobre o seu grande rival, o Rosário Central. O troco do Vélez até veio antes, como vocês puderam ver ao longo do vídeo, incluindo goleadas maiores que esse 5-1 que ele acabou sofrendo do Ferro Carril em 1974, mas ajudando o maior rival a ser rebaixado e tendo como grande nome da partida o seu goleiro, não pelas defesas, mas sim pelo poder ofensivo, aí só em 99 mesmo. E foi bem no torneio Apertura daquele ano que viu novamente os fortineiros chegarem com certo favoritismo. Certo não, certo foi naquela vez, agora era amplo favoritismo mesmo. Afinal, o clube vinha de nada menos que conquistas da Libertadores, do Mundial e nada menos que 4 campeonatos nacionais. Ao menos do outro lado, o Ferro Carril já era bicampeão argentino, havia encantado o país na década anterior e buscava reencontrar o caminho das glórias. O que o clube não esperava era bater de frente com um impiedoso grande rival no dia 28 de novembro de 1999, quando o Vélez não teve nem dó, abrindo o marcador logo cedo e vendo a estrela do seu goleiro brilhar, mas não foi debaixo das traves não, foi no ataque. Vamos a ver otro penal. Este será de Morelo, ahí, a Darío Usain. Lo cobra el señor Russo. Com o paraguaio José Luis Chilavert anotando nada menos que 3 gols na goleada por 6-1 e sendo até homenageado depois do jogo. Uno que iba a ser definitivo. El embajador de Israel entrega la Copa Estado de Israel al capitão de Vélez. Na sequência, os verdolagas amargaram a lanterna da competição, feito que foi repetido no Clausura de 2000, onde voltou a perder para o Vélez agora por 1-0 e acabou sendo rebaixado para nunca mais voltar à elite até então, com essa derrota sendo o último registro de um dos maiores clássicos do futebol argentino. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo para vocês assistirem todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Tem clássico nacional, internacional, como foi o caso desse, e também entre seleções, e aí mais um do futebol argentino que a gente tanto ama. Mas eu não vou me alongar muito não, porque eu quero deixar um recado especial. Quarta-feira vai ter meio que uma prévia, um esquenta pro grande clássico entre Palmeiras e Santos na final da Libertadores. E aí o vídeo que vai ser, não vai ter nem suspense nem nada, vai ser no sábado às 11 horas da manhã, um vídeo especial aqui, de um Clássicos pelo Mundo. Eu vou antecipar, de vez em postar no domingo, vou postar no sábado, que aí vai ser meio que o pré-jogo pra grande final, que é às 5 horas da tarde no Maracanã. Então beleza? É nóis, segue a gente lá nas redes sociais pra você ficar bem informado dos horários, tudo certinho, quando tem uma mudança ou outra. São pontuais as mudanças, mas acontecem. Mas é isso, é nóis, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e, mano, tamo junto, fica em casa se você conseguir e se inscreve no canal aí, divulga pros seus amigos, dá aquela forcinha.